Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Querido ouvinte, seja bem-vindo a mais uma série do programa Encontro com a Palavra. Nesta série nós vamos estudar versículo por versículo o livro de Romanos. Portanto, a partir de hoje, você não pode perder nenhum programa, porque vamos estudar cada versículo do livro de Romanos. Pegue sua Bíblia, acomode-se e acompanhe conosco. O livro de Romanos é quase como um tratado sobre salvação. Desde suas primeiras palavras até as últimas, existe uma argumentação e uma sequência lógica. Devemos nos lembrar que, quando Paulo escreveu esta carta, ele não a dividiu em capítulos ou versículos. Isso só aconteceu no século XIII. Se quando você chegar no céu e perguntar para Paulo o que ele quis dizer no versículo 33 do capítulo 6 da carta de Romanos, ele não terá a menor ideia do que você estará falando. Não foi ele quem dividiu a carta em capítulos e versículos. Ele escreveu a carta como um documento, uma obra-prima teológica. Na verdade, esta carta é o tratado de salvação mais completo que temos. Por isso, muitas pessoas consideram a Carta aos Romanos o livro mais importante da Bíblia. Talvez, como eu, de vez em quando você ouça a seguinte pergunta: afinal, o que é ser cristão? As pessoas podem perguntar só por curiosidade, mas eu começo falando que não foi Deus quem escolheu a palavra cristão para se referir aos seguidores de Jesus. Das 3 vezes que a palavra cristão aparece na Bíblia, em 2 ela foi usada por incrédulos para se referir aos seguidores de Cristo. Jesus e Paulo se referiam aos seguidores de Jesus Cristo como crentes, discípulos, filhos de Deus, santos. O uso destas palavras facilita a compreensão de determinados conceitos. Para entender melhor o que é o cristianismo autêntico, precisamos estudar o livro de Romanos. Leia a carta de Paulo aos Romanos do começo ao fim. Este é um bom jeito de começar a estudar essa carta. Faça isso durante esta semana, leia do começo ao fim a carta aos Romanos para que você tenha uma ideia geral e observe o que ela fala sobre a salvação. O mais impressionante deste tratado é que sua lógica é tão bem construída e a argumentação é tão coerente que só podemos mesmo pensar que ela foi escrita de forma maravilhosamente sobrenatural. Talvez você tenha outra dúvida. Existem pontos nesta carta em que o autor, de maneira lógica e proposital, sai de um assunto e entra em outro. Você observará isto acontecer e por isso dividimos a carta em diferentes partes. Identificando e nomeando estas partes, observamos que todas elas se encaixam em um contexto muito bem desenvolvido pelo autor. Procure observar também se o autor faz uso de alguma alegoria intencionalmente. A Bíblia está repleta de alegorias. Uma alegoria é uma história nas quais seus personagens, enredo e cenário possuem um significado mais profundo. As Escrituras estão repletas de alegorias e os autores as usaram intencionalmente. Preste atenção nisto. Esteja sempre com a seguinte pergunta em mente: existe alguma parábola nesta passagem? Existe uma maneira específica para se interpretar as parábolas. Não encontramos muitas parábolas no livro de Romanos, mas existem metáforas e figuras de linguagem. Sempre que nos deparamos com parábolas, alegorias ou metáforas, devemos nos perguntar: para quem esta passagem foi dirigida? Em qual contexto e com que propósito? Busque sempre as referências geográficas e históricas em que o livro foi escrito e também o contexto em que os personagens estão inseridos. Geralmente estas referências são importantes, caso contrário, não teriam sido citadas. Pergunte-se: existe alguma referência a lugares e coisas? É nestas ocasiões que um dicionário bíblico pode ser muito útil. Em um dicionário bíblico você encontra explicações sobre os personagens, lugares e objetos citados na Bíblia.
Você também deve observar se há referências a outros textos bíblicos. O apóstolo Paulo cita vários textos do Velho Testamento na carta aos Romanos. Você que já estudou o Velho Testamento conosco, toda vez que vir uma citação do Velho Testamento, procure-a nas Escrituras. Você será abençoado por isso. Estudar a palavra é como comer, e depois de colocar o alimento na boca e mastigar, o próximo passo é engolir. O que o autor quis dizer quando disse isso? Quando você estiver estudando a Bíblia, preste atenção na seguinte regra. Existe apenas uma interpretação para um texto bíblico e milhares de aplicações. Sabe por que estou dizendo isto? Não importa o que você diga, alguém sempre vai discordar de você. Por isso, use essa argumentação. Esta foi a aplicação que o Espírito Santo deu para a minha vida. Existe apenas uma interpretação, mas o Espírito Santo pode aplicar o texto bíblico em nossas vidas de inúmeras maneiras. Lembre-se que as Escrituras querem dizer o que dizem. Não se confunda com discussões. Apenas descubra o seu ensinamento e responda à pergunta: o que esse texto significa? A quarta parte do estudo bíblico é a mais importante. A digestão, sua aplicação. Depois que você deu todos os passos anteriores, já está pronto para a aplicação. Se você não foi fiel na observação do texto bíblico, duvido que chegue à interpretação correta. E se você não interpretar corretamente, como poderá fazer uma aplicação correta do texto? A primeira coisa a fazer no ato da mordida, quer dizer, no início do estudo, vamos dizer assim, é pedir que o Espírito Santo lhe ensine o que o texto quer dizer. Sugiro que você memorize o texto da Bíblia. A memorização é um excelente método de aprendizado. O método de memorização já foi muito criticado, mas agora, na minha maturidade, estou comprovando a sua eficácia. Este método pode ser aplicado à palavra de Deus. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Este versículo está falando sobre memorizar. Por séculos e séculos, o povo de Deus não tinha a palavra disponível como temos hoje, em muitos idiomas diferentes, em muitas traduções. Eles tinham de ir à sinagoga onde a palavra era lida, mas não podiam levá-la para casa, por isso a memorizavam. Você descobrirá que, memorizando a palavra, você a digere, ela entra em você e, uma vez dentro, então começa a digestão, que tem a ver com a aplicação quando você faz a pergunta: o que este texto significa para mim? Observe a ênfase que a própria palavra de Deus dá ao quarto passo. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. É isto que a Bíblia fala de si mesma. Ela é poder e está viva. É um poder vivo. Não é um texto acadêmico para ser estudado. Temos uma tendência muito grande a intelectualizar a Bíblia, mas a igreja do Novo Testamento não era assim. Não quer dizer que eles não usavam o cérebro. Provavelmente. A maior mente daqueles tempos foi o apóstolo Paulo. Ele não congelou o cérebro depois que se converteu, mas sua experiência com Cristo não foi cerebral nem intelectual. Foi, isso sim, espiritual e muito pessoal. Você sabe quando a palavra de Deus deixa de ser uma experiência intelectual para ser poder na sua vida? Quando você a obedece. Jesus enfatizou a obediência à palavra. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E mais, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Na parábola do semeador, Jesus falou que a resposta do homem à palavra de Deus pode acontecer de 4 maneiras, mas apenas uma delas, para aqueles que ouvem a palavra com sinceridade e honestidade, resulta em frutos. Para estas pessoas, a palavra de Deus é força e poder. Toda vez que começo um estudo do encontro com a palavra, penso na parábola do semeador. Entendi através desta parábola que 75% das vezes em que as pessoas ouvem a palavra, nada acontece. Absolutamente nada. Se uma semente cai em um solo que é pisoteado, nunca penetra no entendimento. Foi assim que Jesus interpretou. Nada acontece. Se ela penetrar, mas por causa do terreno pedregoso não atingir a vontade e o coração do homem, nada acontece.
Se ela penetrar o entendimento, mas houver distrações ou competição, como os cuidados deste mundo, o engano das riquezas e dos prazeres, e até mesmo o nosso trabalho, impedindo que a palavra seja obedecida, nada acontecerá e não haverá frutos. Apenas 25% das vezes a palavra é pregada e penetra na mente e na vontade, no coração do homem, rompe todos os obstáculos e é aplicada na vida. Aí sim alguma coisa acontece. É aí que você recebe vida e poder. Uma vez depois de uma pregação, uma mulher se aproximou e me disse: "Aposto que sua mãe tem muito orgulho de você, hein?" Antes de me converter, ninguém jamais tinha dito alguma coisa parecida, mas disseram para Jesus também: "Feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou." E aí Jesus respondeu: "Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem." Já mencionamos várias vezes o versículo do Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Quer dizer que não é o conhecimento intelectual que convence que a Bíblia é a palavra de Deus, mas sim a sua prática. O intelectual precisa ser convencido na sua mente para acreditar e seguir, mas Jesus disse que não é assim que deve ser. Jesus ensinou que quando vamos até Ele, aí então somos convencidos. Quem vem primeiro é o fazer e depois o saber. Quando você praticar a palavra de Deus, saberá que ela realmente vem do Deus vivo. A aplicação da palavra de Deus tem uma importância tremenda. Jesus afirmou em João capítulo 13, depois de lavar os pés dos apóstolos e ensinar sobre um servir e amar o outro, ele diz: "Agora vocês já sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem." A geração de hoje se interessa apenas em saber porque são felizes e bem-sucedidos os que sabem mais. Isto é um engano. Desde o começo, Jesus ensinou que não é o saber que nos torna abençoados, mas sim o praticar, o viver o que se aprendeu. Por ocasião da última ceia, Jesus ensinou que a prática da palavra de Deus é a chave para recebermos o Espírito Santo. Isto é uma aplicação. Depois que Jesus disse que estaria conosco depois de sua morte, Judas, intrigado, perguntou: "Mas, Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo?" Essa foi uma boa pergunta, vocês não acham? E Jesus respondeu: "Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele." O meu tempo hoje acabou, mas esteja comigo no próximo encontro com a palavra. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.